Agora, quinto projeto, sensor de temperatura. Da montagem, é a mesma que eu já havia explicando anteriormente. Primeiro terminal, potência, a gente conecta ele à fonte de alimentação, no caso diretamente aos 5 volts, não vai ser uma porta. O terminal do meio, a gente conecta ele à nossa porta analógica, no caso, por que vai ser uma porta analógica? O sensor de temperatura ele não manda o valor de ou 0 ou 5 volts. Ele não vai mandar ou tá frio ou tá quente. A gente tem uma variedade de valores para ser mandada. Então por isso a gente utiliza de uma porta analógica. E por último, o último terminal, GND, a gente conecta ele ao terra. Conexão do sensor de temperatura, tudo bem. O que a gente vai fazer nesse projeto? Nesse projeto a gente só vai utilizar um monitor serial para monitorar a temperatura. Então a temperatura que apresenta no monitor serial é essa daqui que eu estou alterando aqui. Basicamente essa é a ideia do projeto. O que acontece com o sensor de temperatura? O sensor de temperatura, ele varia a tensão dele, tipo assim, vai ser 0 graus. Vai mandar 0 volts. Se for o máximo de frio que ele consegue captar, no caso desse daqui, eu acho que é menos 25, menos 40, não me recordo. E mais temperatura que ele consegue captar vai ser 5 volts. Então essa vai ser a variedade dele. Então ele manda tensão para minha porta analógica. Só que o que acontece? O Arduino ele não consegue reconhecer tensão. O que ele recebe é um valor de 0 a 1023. Então a gente tem 1024 valores que o Arduino vai receber. Que o 0 é considerado um valor. Então de 0 a 1023. Desse valor analógico, primeiro a gente vai ter que converter ele para tensão. E convertendo para tensão, a gente pode converter a tensão para temperatura. Porque essas três grandezas elas estão relacionadas. Porque 0 a 1023, 0 vai ser representado por 0 volts. E 1023 vai representar 5 volts, o valor máximo que ele consegue. E ele varia essa tensão como? Pela temperatura. Então, menor temperatura vai ser 0 volts, maior temperatura que ele recebe vão ser 5 volts. Então, a primeira coisa que a gente fez nesse código, a gente criou uma variável do tipo int e colocou ela no valor 0. O valor 0 não importa agora, é só a gente só criar ela e dar um valor simbólico para ela, que depois a gente vai alterar. Depois a gente criou mais duas variáveis. Float também é uma variável. Qual a diferença dela? Int é uma variável do tipo inteiro, então ela só armazena números inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 são valores inteiros. Float consegue armazenar números quebrados, então 3,5, 3 quartos, 1 meio. Números quebrados são possíveis de armazenar pela variável float, e essa é a diferença dela. Então a gente criou uma variável chamada valor analógico, criamos uma variável chamada tensão e criamos uma variável temperatura, que a gente vai utilizar essas variáveis para fazer nossas contas, para fazer a conversão de valor analógico para temperatura posteriormente. Então, indo para o nosso bloco de setup da linha 5.8, a gente utilizou uma instrução nova, o serial begin. Serial begin é uma instrução que vai iniciar o nosso monitor serial. Então a gente consegue utilizar esse monitor serial para mandar informações ou receber informações. Então, no caso, que a gente manda para o nosso monitor serial, que a gente está vendo aqui, a gente manda a temperatura atual do nosso sensor. Então, serial begin é um comando que vai iniciar nosso monitor serial. Begin significa começo em inglês. Então, inicia o serial. E esse 9600 é a velocidade que ele roda. 9600 bits por segundo. Isso aí não é necessário decorar. O que você precisa saber? Essa instrução utilizada dessa forma é usada para iniciar o serial no nosso Arduino, que a gente consegue utilizar o monitor para mandar informações, print de informações na tela, imprimir essas informações, ou informações para dentro do Arduino, digitando elas aqui. Agora para o nosso bloco de loop. O delay eu vou explicar o uso dele posteriormente, mas vocês já sabem o que é. Inicialmente, a gente, na linha 2, utilizou esse comando analog read. Analog read, como a gente já viu o digital read, ele fazia a leitura do botão. Analog read faz a leitura
de um dispositivo também, de entrada. No caso, um dispositivo analógico, botar um dispositivo digital. Então a gente usa Digital Read. No caso, a gente vai utilizar Analog Read. E o que a gente vai ler? Nossa porta A0, nossa porta analógica A0. Então, vai ser armazenado na variável valor analógico o valor analógico lido pelo nosso sensor, utilizando o comando analog read A0. Temos o valor analógico. Agora, a gente tem que fazer a conversão dele. Essa conversão é feita na linha 13 e 14 e é feita uma regra de 3 comum, que eu vou demonstrar. Então, a gente tem um valor mínimo e um valor máximo. A gente tem a tensão. E a gente tem o valor analógico. A tensão, ela vai ter um valor mínimo, como também o valor analógico vai ter um valor mínimo. Mas no caso, vamos implementar só pelo valor que a gente quer. Então, o valor que a gente quer. Eu não vou escrever tudo, gente, tô com preguiça. O valor que a gente quer. E embaixo tem o valor máximo dele. Qual o valor máximo de tensão que o Arduino recebe? É 5 volts. Então, o máximo do valor analógico que o Arduino vai receber vai ser 1024, que é o limite. Ele tem 1024. Quando faz a leitura do sensor, a gente recebe 1024 valores, como eu falei, de 0 a 1023. Então, esses são os máximos, ou 5 volts ou 1024. No caso, a gente vai descobrir a tensão. Tensão é o que a gente vai descobrir. Vou representar por T, valor analógico, que vai estar no momento, que vai ser representado por tensão. Então, AN. A gente faz nossa regra de 3. Então, tensão vezes 1024 vai ser igual a 5 vezes a N. Desculpa a letra feia, mas está dando para acompanhar. Eu espero que esteja. A gente quer saber a tensão, então a gente vai isolar a tensão. Então a gente passa esse 1024 dividindo. Então a tensão vai ser igual a 5 vezes a N dividido por 1024. Então essa é a nossa fórmula de conversão, feita por uma regra de 3. E é isso que a gente vai utilizar. Inicialmente a gente vai multiplicar o valor analógico, que foi lido pelo nosso sensor, pela função analog read, multiplica ele por 5. E posteriormente nós dividimos o resultado por 1024. E isso que é feito na linha 13 e 14. A gente utiliza tensão, que vai ser a variável que a gente vai armazenar o valor da tensão, é o valor analógico vezes 5. Fizemos a primeira parte. Então agora a segunda parte, a gente vai fazer essa tensão dividida por 1024. E armazenamos a mesma variável, tensão. Então agora o nosso valor analógico está armazenado em tensão. Na linha 15, a gente não tem uma relação clara, mas só que fazendo a lista de valores, a gente conseguiu elaborar essa equação para fazer a conversão de tensão em temperatura. Então a tensão subtraída de 0,5 e multiplicada por 100, ela resulta na temperatura. Então agora falando, o que essas linhas fazem? A linha 12 a 13 vai fazer a conversão do valor analógico em tensão. Perdão, a linha 13 e 14 faz a conversão do valor analógico em tensão. E a linha 15 faz a conversão de tensão para a temperatura. Agora, na variável temperatura, a gente está armazenado o valor de temperatura correto, em graus Celsius. Na linha 16, a gente vê um novo comando, que é o serial print, que ele vai mandar uma informação para o nosso monitor serial. Print, imprime a informação do nosso monitor serial, que é vista aqui embaixo. E quando a gente utiliza esse código, a gente pode mandar ou uma informação mesmo, que está armazenada numa variável e tal, ou a gente pode mandar apenas caracteres. Se a gente quer mandar só caracteres, a gente tem que isolar essa palavra com aspas. Então, quando eu isolei temperatura, dois pontos com aspa, eu não quero saber o que está na variável temperatura. Eu quero escrever exatamente esses caracteres, temperatura, dois pontos. E é isso que essa linha faz. Linha de baixo, utilizamos o mesmo serial print, mas imprimimos o que está na nossa
variável temperatura, que é o valor de temperatura em graus Celsius. Então, o que o serial print vai escrever? Vai mandar a temperatura 2 pontos e me dizer qual é a temperatura, pela linha 17. O que a gente possui de diferente aqui? Esse LN. LN significa line em inglês. É uma sigla para line. Então, toda vez que a gente utiliza serial print LN, vai pular uma linha. Então, escreve a temperatura e pula uma linha. Agora, para ficar claro, eu vou tirar o LN só para mostrar o que aconteceria se eu não pulasse uma linha, usando o comando line. Vai escrevendo um na frente do outro. Então, para isso tem um line. E agora, só voltando na linha 11, que eu deixei para explicar o delay por último. O que o delay vai fazer? O monitor serial manda as informações muito rápido. Então, eles aceleram isso para não ficar informação demais. Se eu tirar o delay, olha só a velocidade que o monitor serial vai ir. Muito rápido, não para de mandar informação. Então, por isso, usando o delay, a gente dá um limite. Então, ele só vai mandar informação a cada 2 segundos. Basicamente, é assim que funciona o funcionamento do sensor e do nosso serial do Arduino.